A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos compartilhar uma palavra nesse momento que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Diz assim a palavra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma. Que palavra maravilhosa essa palavra de Pedro, essa introdução, à sua primeira carta, a sua primeira epístola. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre esperança. Há esperança para o cristão, há esperança para nós, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das adversidades, diante do sofrimento e da perseguição que a igreja primitiva estava enfrentando, e nós sabemos que ela passou por vários momentos de perseguição, vários momentos de tribulação ali desde o início. A igreja sempre teve de lidar com essas dificuldades, com essas lutas, e assim tem sido ao longo da história da igreja até os nossos dias. Enquanto estivermos nesse mundo, sabemos que não somos dele, e aqui nós encontraremos adversidades e dificuldades. E Pedro, mais do que ninguém, era ciente disso, e sabia muito bem, porque ele também havia passado por muitas dificuldades já. O livro de Atos revela ali alguns episódios que ele vivenciou já ali no início da igreja primitiva. E ao longo da história da igreja, muitas dificuldades têm surgido, e Pedro aqui ele está escrevendo para uma igreja que enfrentava dificuldades, enfrentava adversidades, e essa palavra de Pedro ela é também apta para nós hoje, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. E Pedro aqui relembra os seus leitores das grandes bênçãos de Deus ao seu povo. Pedro queria, com isso, avivar a fé, despertar a esperança perdida em meio a tantas provações. Mais ou menos aquilo que nos diz o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então ele mostra que há esperança em meio às provações, e ele começa a trazer à mente daquele povo, ele começa a trazer lembranças maravilhosas de quem eles são em Cristo Jesus. No versículo 3, ele já vai dizer: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvemos a Deus. Talvez não seja muito fácil louvarmos a Deus ou nutrirmos um coração grato enquanto nós passamos por uma sequência de problemas ou dificuldades. Para muitas pessoas isso é extremamente difícil, mas é o que nós precisamos fazer. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, às tribulações, nós precisamos louvar ao Senhor. Como fez Paulo e Silas lá em Filipos, quando estavam presos e estavam acorrentados ao tronco dentro da cadeia após terem sido injustamente acusados e foram surrados também pelo povo ali da cidade, por um levante judeu. E mesmo assim, eles cantavam e louvavam ao Senhor. E essa deve ser a nossa melhor arma, para vencermos as dificuldades, as tribulações e as lutas. Continuar louvando ao Senhor. Por que devemos louvar a Deus? Porque temos uma vida abastada? Porque temos uma vida longe de problemas, dificuldades e tribulações? Com certeza não. Pedro, aqui ele coloca motivos muito mais nobres para nós louvarmos a Deus do que simplesmente a ausência de tribulação, de dificuldade.
Ao invés de ele focar nos problemas que estavam acontecendo, ele foca nos benefícios que a igreja já estava usufruindo por meio de Cristo Jesus. Então vamos analisar, né, um pouquinho esse texto que nos traz aqui uma palavra de esperança maravilhosa, né, para cada um de nós. Primeiro, versículo 3, ele diz, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que maravilha! Por causa da grande misericórdia de Deus, nós devemos louvá-lo, porque Ele nos deu uma nova vida por meio de Jesus Cristo. Ele nos regenerou. Olha que esperança maravilhosa que Pedro traz aqui para o coração daquela igreja que estava passando por dificuldade. E talvez seja o que você precise relembrar nesse momento, que apesar das dificuldades, apesar das lutas que você enfrenta, você é alvo da misericórdia de Deus, você já foi alcançado pela misericórdia de Deus e você tem uma nova vida por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, Deus nos ofereceu perdão e redenção, livrando-nos da condenação. Como diz Paulo em Romanos 8:1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é por isso que o nosso coração ele se enche de uma esperança viva. Aconteça o que acontecer, nós temos uma nova vida em Cristo e a certeza da ressurreição, porque Jesus já venceu a morte. No versículo 4, Pedro continua, olha, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Ou seja, além de você ser alvo da misericórdia de Deus, de ter sido alcançado pela graça, ter sido regenerado e ter uma nova vida em Cristo, que já é algo fantástico, maravilhoso, você também tem a promessa de ricas bênçãos que estão guardadas lá no céu para você usufruir um dia. São bênçãos celestiais, bênçãos que vêm do próprio Deus. Então, a segunda questão que Pedro fala aqui, toca aqui, é que nós podemos esperar possuir ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. E Ele as guarda no céu. Essas bênçãos estão guardadas e elas não perdem o valor, elas não podem se estragar, elas não podem ser destruídas, elas não podem ser roubadas. Como diz o próprio Jesus, aqui nós vemos ecoar as palavras do próprio Jesus, que ele diz para nós não juntarmos tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e onde os ladrões arrombam e roubam. Nós devemos juntar nossos tesouros no céu, onde os ladrões não podem roubar, onde a traça e a ferrugem não podem corroer. Então ali é que nós devemos guardar o nosso tesouro. E de fato nós somos abençoados, já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nos céus. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais por meio de Jesus Cristo. Então, alegre o coração, deixe a esperança fluir dentro de você, apesar de enfrentar dificuldades, apesar das lutas, dos problemas, porque na verdade nós não devemos nos concentrar no aqui e agora, no que está acontecendo apenas aqui. Sim, enfrentamos lutas, vamos passar por elas, mas olhe para o alto, como diz Paulo lá em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz, olhem para o céu, onde está a verdadeira vida de vocês em Cristo. Continuando, Pedro vai nos dar um terceiro motivo pelo qual devemos nos alegrar e aonde devemos focar de fato nosso olhar para que a gente não perca a esperança. Terceiro ponto aqui que nós podemos destacar é que nós somos guardados e protegidos pelo Senhor para o dia da nossa redenção final. No versículo 5, ele diz assim, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Então nós somos guardados, as bênçãos que Deus tem para nós estão guardadas. E se Deus guardou, ninguém pode tirar. Inclusive nós também somos guardados pela poderosa mão de Deus, nós temos a proteção de Deus constantemente sobre as nossas vidas, algo fantástico, maravilhoso, porque imagine aí se Deus não estivesse conosco todo o tempo, em todo momento, nos guardando, o que seria de nós em meio a uma batalha, uma luta espiritual tão intensa como travamos. Então, coisa maravilhosa é sabermos que a mão do Senhor está sobre nós e que Ele está nos protegendo e ajudando para chegarmos à consumação
da nossa salvação no tempo final. Um quarto motivo que Pedro nos traz aqui também para nos alegrarmos no Senhor e louvarmos o Senhor, né, mesmo em meio às dificuldades, é que mesmo as tribulações ela tem um propósito e não devem nos tirar a alegria da salvação. Lá no versículo 6 em diante, ele vai dizer, olha, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, na vida do crente, as provações, as tribulações, não vêm para destruição. Elas têm um efeito semelhante ao que o fogo gera no ouro, a purificação, purificar a nossa fé. Também servem para afirmar a nossa fé. A fé, ela só tem um real sentido, valor, em meio às tribulações e às provações. E é nesses momentos que nós temos a chance de aplicar a fé que nós professamos em Jesus de forma prática. Porque não existe fé se não passarmos pela tribulação, pela adversidade, pelas dificuldades da vida. É ali que nós colocamos a nossa fé em prática, é ali que nós amadurecemos a nossa fé. A vida cristã é um caminho de fé em Jesus Cristo, né? O justo viverá pela fé. Então nós precisamos andar por fé, como diz o autor de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja quantos motivos maravilhosos. É por esses motivos que nós nos alegramos e devemos louvar o nosso Deus. Primeiro, por causa da misericórdia de Deus que foi manifesta em Jesus, nos dando uma nova vida. Segundo, porque nós temos as promessas de Deus sobre nossas vidas, de que em breve nós receberemos as bênçãos celestiais que estão guardadas para nós e também a nossa ressurreição, a nossa redenção final. Terceiro, somos guardados e protegidos pelo Senhor para o dia da nossa redenção final. E quarto, nós podemos viver a alegria da salvação apesar das tribulações, além das dificuldades que nós enfrentamos. Então, são motivos muito mais nobres para que nós louvemos ao nosso Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é fantástico. E sem contar que só o fato de termos essa comunhão com Deus, de o conhecermos e sabermos quem Ele é, já é o motivo mais nobre de todo, porque Deus merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor pelo que Ele é. Né? Então, Pedro aqui está destacando o que Ele fez por nós, né? E isso manifesta o seu amor, a sua graça sobre as nossas vidas. Né? Então, nós podemos louvar a Deus apesar das dificuldades. As intenções de Pedro ao fazer tais afirmações aqui ficam bem claras. Primeiro, era tirar o foco da igreja dos sofrimentos e das tribulações. Muitas vezes nós acabamos aumentando as dificuldades, as tribulações e as situações difíceis que nós enfrentamos porque nos concentramos demais nelas, né? Ao invés de olharmos para Deus, a olharmos para o que Deus tem para nós, o que Ele já fez por nós e o que Ele ainda pode fazer por nós e está fazendo. Então, muitas vezes precisamos tirar um pouco o foco das tribulações. E Pedro faz isso, ele mostra aqui para essas pessoas que eles precisavam tirar o foco do sofrimento e da tribulação. Segundo, ele estava focando na esperança viva que é mantida nas promessas e nos feitos de Deus. Olhe para as promessas de Deus, olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida, para aquilo que já está acontecendo, né, na sua vida e que Deus tem manifestado graciosamente. Então, olhe para as promessas de Deus. Terceiro, Pedro também queria mostrar que na vida daqueles que creem em Jesus, até as tribulações e os sofrimentos são proveitosos e que além deles existirem, de trazerem muitas vezes infortúnios, problemas para nós, dor, etc. e tal, mesmo assim nós podemos desfrutar uma verdadeira alegria no Senhor, porque a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa verdadeira realização, ela não está nesse mundo, ela está em Cristo. Cristo é o que nós precisamos para uma vida abençoada na presença do Senhor. Então Pedro está tirando o foco das tribulações e das dificuldades, mostrando para a igreja que ela deve olhar para aquilo que Deus fez, para as promessas de Deus, para as bênçãos de Deus, que já são reais na nossa vida e muitas vezes, por não olharmos por esse lado, nós nos prendemos demais às dificuldades, às lutas e esquecemos de olhar para aquilo que Deus já fez e a bênção que é Jesus Cristo para as nossas vidas. Então a vida do verdadeiro discípulo, ela não é isenta de provações e tribulações, mas aquele que se mantém firme na fé e na esperança nas promessas de Deus, com certeza ele vai conseguir perseverar até o fim e vai receber o seu valioso prêmio,
que é a salvação e a eternidade ao lado do Senhor. E isso é o que nós aguardamos. Então, fique firme no Senhor. Lembre-se que você tem uma vida na presença de Deus e que você pode viver feliz, que você pode viver em paz, que você pode louvar a Deus, apesar de passar por tantas dificuldades, tribulações. Talvez no momento não seja fácil, mas busque no Senhor, né? Se aproxime cada vez mais de Deus, ore, leia a Bíblia, comunhão com o Senhor, né? Passe tempo de qualidade na presença do Senhor, invista no seu relacionamento com Deus, porque é tudo que nós precisamos. A partir daí, todas as demais coisas elas vão se resolvendo, elas vão tendo um desfecho abençoado na nossa vida, porque tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Então, esse deve ser o nosso foco, o nosso alvo. Viva bem, viva com esperança no seu coração, apesar das dificuldades e das tribulações, porque é isso que Deus quer que você faça, que você viva uma vida abençoada na presença dEle. Então, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida.